oculto de novo. Meu amigo, acho que vai dar um tiro no pé do PT mais uma vez, hein? Vocês lembram quando o PT começou esse negócio do escândalo dos aposentados? Eles queriam culpar o Bolsonaro. Eles começaram esse negócio de investigação de escândalo do INSS para culpar o Bolsonaro. Porque, né, qual que é a ideia deles? Né? Como o PT sempre roubou os aposentados, o Bolsonaro, durante o governo dele, deve ter roubado aposentado também, né? Era o que estava na cabeça deles. Ô polícia, investiga o governo Bolsonaro lá que vocês vão achar coisa. Só que qual que foi o problema? Quando começaram a pesquisar, perceberam que, na verdade, eram os mesmos sindicatos ligados ao PT que roubavam também na época do Bolsonaro. Ou seja, ao contrário, o Bolsonaro fez várias medidas para diminuir o roubo do INSS, coisa e tal. Ou seja, uma medida que o governo Lula inventou para bater no Bolsonaro acabou sendo contra o PT e acabou gerando a CPMI do INSS que está correndo agora. E arrisca essa operação aqui do PCC ser a mesma coisa, tá? Porque, olha só, a esquerda está toda preparada, né? Não porque o mais novo escândalo na praça, aliança da direita com o PCC, é a direita que é ligada ao PCC. Vocês ficam falando aqui, olha só o pessoal aqui, ó. No fim das contas o PCC nunca esteve com o PT, estava com os bolsonaristas e com a direita, com a Faria Lima e não sei o que lá, tá vendo? Não é a esquerda, é a Faria Lima. Isso é o discurso que eles queriam colocar nessa operação contra o PCC ali na Faria Lima, né? Porque lembra, a operação contra o PCC do governo de São Paulo não teve nada a ver com a Faria Lima, não. Foi o governo federal que entrou nessa parada porque queria taxar as fintechs, queria colocar mais coisas e queria jogar a culpa na direita, queria ligar fintechs com o governo, com partido de direita, né? Só que tá arriscado essa coisa dar um tiro no pé da esquerda. Por quê? Porque a gente sabe que o PCC tem ligações com a esquerda. Firma alvo do carbono oculto esteve com Galípolo e ministro do Lula. O João Carlos Falpo Mansur, que é da REAG Investimentos, no dia 11 de agosto, poucos dias atrás, uma empresa investigada pela Operação Carbono Oculto, esteve no Banco Central conversando com Galípolo e com outras pessoas aqui. Ó. O encontro realizado no fim da tarde está registrado na agenda oficial do Galípolo. Então aqui, ó, encontrou pessoas físicas, o Núcleo de Fundamento de Investimento, João Carlos Falbo Mansur, associado à REAG, o outro cara aqui associado ao Altinvest, não sei o que lá, um monte de outro. Aqui, acho que essa Trusti também tá nessa parada, eu não tenho certeza não, hein? Tem uns nomes aí que estão nessa parada aí também. Ou seja, cara, vamos ver como é que vai ser essa investigação, porque tá arriscado o governo Lula dar um tiro no pé de novo com isso daí. O pessoal fez, o planejamento foi perfeito. Tem que reconhecer que o Zé Dirceu realmente, quando chegou no governo Lula, deu uma nova cara, né? A forma como o governo Lula tenta fazer as coisas. Então, por exemplo, conseguiram emplacar o imposto do PIX agora não tem nem como discutir, porque como é que você vai falar que não pode, né? Eles colocaram a coisa, equipararam as fintechs aos bancos tradicionais, e aí, ou seja, você que vende coco na praia aí vai ter que pagar mais imposto agora por conta disso. Por quê? Não é imposto do PIX, não é o PIX que paga imposto. É que quando o PIX entra para sua conta, é uma renda que você recebeu. Se você recebeu uma renda e não declarou no imposto de renda, o pessoal pode te incomodar, pode cobrar esse dinheiro de você. Então, essa é a situação no final das contas, né? É um imposto em cima de PIX. Em última análise, aquela medida do Lula era para espionar os PIX das pessoas. Ah, sim, e não é para questão de pegar PCC, pegar organização criminosa, porque isso eles não precisam. A movimentação de organização criminosa é muito maior. Eles conseguem pegar tanto que conseguiram, né? Fizeram a investigação, botaram um monte de fintech nessa parada aí, né? Só que no final das contas, é o que eu falo para vocês, o PCC tem sim ligação com o PT. Todo mundo sabe disso. Historicamente, em toda a América Latina, sempre teve essa ligação entre organizações criminosas e a esquerda, né? Começou lá na época de 64, das guerrilhas e coisa e tal, que o pessoal começou a ser preso, né? Os comunistas brasileiros presos e muitas vezes presos na mesma cadeia que o pessoal traficante, e aí começou a ter aquele diálogo cabuloso que o pessoal tem da esquerda com essas organizações criminosas até hoje, né? E essa é a origem da coisa. E foi assim na América Latina toda, tá? Você viu aquele filme Narcos, né, lá da história do Pablo Escobar lá na Colômbia, né? Foi a mesma coisa. Ele também começou a ter contato com o pessoal guerrilheiro das facções lá, e aí é uma coisa mutuamente beneficiada, porque o tráfico de drogas no Brasil começou de forma muito amadora, né? O pessoal vendia coisa e tal, traficava, mas não tinha arma, não tinha muita coisa pesada, né? E o pessoal da esquerda, por outro lado, tinha toda o know-how militar, porque muita gente foi treinada em Cuba, muita gente foi treinada na União Soviética na época, né? E aí eles fizeram essa troca. O pessoal da esquerda ensinou
os traficantes a usarem armas, a fazerem emboscadas, a fazerem manobras militares e coisa e tal. E os traficantes tinham dinheiro. Eram as duas vantagens, dinheiro e armas, né? E daí essa coisa se uniu. O Comando Vermelho tem o nome Comando Vermelho, porque é o vermelho de comunista mesmo, né? E foi a primeira grande organização desse tipo no Brasil. Então, essa ligação existe, cara. O PCC tem ligação com a esquerda, você pode ter certeza. Aí o pessoal tentou fazer essa parada toda de jogar isso. Não, vamos jogar que o PCC tem ligação com a direita. Porque fizemos uma operação muito estranha. Eu fiz um outro vídeo sobre isso mais cedo, mostrando que, olha só, é até uma grande operação. Tinha muitos policiais envolvidos, ninguém questiona isso, um monte de policial. Mas foram só 6 pessoas presas. A quantidade de dinheiro pego ali foi, porra, uma merrequinha de dinheiro. Assim, é muito estranha essa operação. Eles quiseram fazer uma operação, uma mega, ultra, super operação, que na verdade é só marketing. Foi uma operação. Não estou dizendo que não teve operação, não estou dizendo que não teve o problema. Teve o problema. Eles fizeram lá, coisa, mas não foi esse negócio tão grande quanto esse pessoal está pintando. Eles estão pintando grande assim justamente porque querem o efeito marketing, né? O marketing político. Querem tentar jogar o PCC na direita. Não vai colar. É o que eu falo para vocês. O Zé Dirceu deu um aumento na inteligência do PT, sem dúvida alguma, mas ainda está muito longe de conseguir alguma coisa. É difícil você brigar com a realidade fática. O grande problema da esquerda no mundo todo é esse. É porque, no final das contas, você pode inventar a narrativa que você quiser, mas a realidade fática se sobrepõe. A informação descentralizada e distribuída traz os pontos de vista todos juntos. Então você não consegue sustentar uma narrativa muito abrangente por muito tempo. Vai ficar claro que já começaram a achar que o pessoal lá com o ministro Lula está arriscado a polícia começar a encontrar ligação do pessoal dos partidos de esquerda. O Lauro Jardim falou que tem políticos do centrão e políticos da direita envolvidos nessa história, não sei o que lá. Certamente nós vamos ver, certamente já estão planejando armar esse esquema de ligar com algum político da direita e coisa e tal, para ameaçar o pessoal do centrão, para ameaçar pessoas da direita e do centro, para obrigar elas a ficar, o centro a ficar no governo Lula e isolar a direita do outro lado e coisa e tal. Mas o problema que eles não contavam com isso é que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no caso do INSS. O INSS, cara, eles achavam que iam bater no Bolsonaro, cara. Eles fizeram o INSS, a investigação do INSS, achando que iam bater no Bolsonaro. Não porque começou no governo Bolsonaro, o governo Lula que está resolvendo o problema, não sei o que lá. Só que na prática, quando foram estudar lá, quando você vê os dados lá, não tem jeito. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Eles estão crentes que vão empurrar a narrativa de que não, que é a direita que está com o PCC, a aliança da direita com o PCC, fintech, direita com o PCC. Vão acabar se ferrando, meu amigo. Escuta o que eu estou te dizendo, mais um tiro no pé desse pessoal. Ainda tem ligações também com o Banco Master. E o Banco Master tem uma característica curiosa, tá? É verdade, tem alguns líderes de partidos da direita que têm ligação com o Banco Master, mas sabe quem mais tem ligação com o Banco Master? Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, e uma turma da esquerda também. Então eu não sei não, hein? Eu acho que esse negócio do PT realmente vai implicar, pode até implicar algumas pessoas da direita, não estou dizendo que não vai acontecer isso, mas vai ter muito mais gente da esquerda implicada do que da direita. Mais uma vez, tiro no pé. Era só o que me faltava. Já que eu não tô em nenhuma lista de corrupção, não faço rachadinha e nem roubo velhinho do INSS, eles precisam inventar. E como inventam? A conexão entre o vídeo de Nicolas sobre o Pix e a operação contra o PCC. Os caras estão apelando demais, bicho. Pelo amor de Deus, eu sei que o país tá uma porcaria, você precisa direcionar as pessoas pra outra coisa, fazer uma cortina de fumaça, mas isso aqui, cara, quem que deu essa ideia, sabe? Quem que deu essa ideia? Foi a Janja. Não somente isso, né? Tem um petista agora que tá pedindo uma prisão preventiva por eu ter feito um vídeo fazendo o meu trabalho como deputado federal de fiscalizar o governo executivo. Ou seja, eu não posso fazer o meu trabalho mais não, porque senão eu sou preso. Tudo pela democracia, né? Mas vamos lá, porque esse vídeo aqui tá bom demais. Esse cara aqui é o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, que é um capacho do Haddad e que basicamente deveria ocupar um cargo técnico, mas foi uma indicação ali do Haddad e ele se comporta, obviamente, como um militante de DCE da Federal. Tenta entender alguma coisa que esse cara fala. O que aconteceu em janeiro todos nós sabemos. A Receita Federal recebeu o maior ataque da história dela de mentiras, de fake news, dizendo mentirosamente que aquela instrução normativa tratava de tributação de meios de pagamento. Essas fake news foram tão fortes que, apesar de todo o esforço da Receita Federal, ajudada, diga-se, pela mídia tradicional aqui do Brasil, nós não conseguimos reverter essas mentiras por conta da força de quem as impulsionava, o que já estava, inclusive, prejudicando o uso dos meios de pagamento instantâneo. Nós tivemos que dar um passo atrás e revogar essa instrução normativa. E as operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news: o crime organizado. A primeira pergunta que vai acabar com esse papinho dele aqui. O meu vídeo é de janeiro de 2025.
Como que um vídeo de 2025 pode ter ajudado as operações que foram feitas entre 2020 e 2024 pelas facções criminosas? Eu sou o quê? O viajante do tempo agora? As operações de hoje mostram que, independentemente das intenções, as pessoas que espalharam aquelas fake news, aquelas mentiras no início do ano, ajudaram o crime organizado. E nós temos que voltar a discutir essa regulamentação para que haja transparência em relação às fintechs. Está dizendo o quê? Que as fake news também são responsáveis agora por ajudar o crime organizado? Reduzir as complexidades do Brasil a fake news e redes, isso sim é fake news do governo. Porque que ânsia, né? Dessa galera de controlar a rede social, é inacreditável. Parece que se acabar com a rede social, pronto, o Brasil vira Noruega. E segundo, ele quer dizer de que recuaram com uma medida ótima que combateria o crime organizado por conta de pressão de fake news. Ué, tô entendendo não, ué? Se a coisa era tão boa assim, por que vocês não fizeram? A realidade é que vocês simplesmente não bancaram aquilo que vocês queriam fazer. Até mesmo porque, hora alguma, eu falei que o Pix seria taxado. E o Pix não será taxado. Vocês queriam era monitorar o Pix ali de 5 mil reais do seu Raimundo, da manicure, da pedicure, do pedreiro. E agora, com uma operação que envolve 46 bilhões de reais, com diversas empresas na Faria Lima, de que isso teve alguma coisa a ver com o meu vídeo. Me poupe, né? Quer dizer então que se eu não tivesse feito o vídeo, eles não teriam cometido crime. Que eles só passaram a lavar dinheiro depois do meu vídeo. Vocês não acham que é subestimar demais a inteligência da gente, não? Pô, a gente é petista, burro, não? E regulamentação pra quê? Você já mostrou que o Estado tem capacidade de fiscalização e controle para poder impedir esse tipo de crime. Que não era sobre Pix de 5 mil reais não, tá, amigo? Foi movimentação de 46 bilhões de reais. E a culpa dessa máfia ter trabalhado, instaurado isso aqui no Brasil nessa magnitude, a culpa é minha, é do vídeo, e não de vocês que deixaram isso aqui acontecer? Uma curiosidade aqui para vocês, toda essa operação aqui que desmantelou esse esquema aqui de fraude bilionária, né? Começou com o GAECO em São Paulo, com o Ministério Público de São Paulo e a inteligência da Polícia Militar de São Paulo. O PT é tão salafrário de que esse daqui é o diretor-geral da PF. E aí o entrevistador pergunta para ele sobre a operação. Ele não sabe de nada. Presos de hoje, 6 presos. Quem são os presos de hoje? São processos ainda sob sigilo, Jonas, nós não vamos aqui tratar disso. Ele não sabe de nada, porque obviamente a PF chegou só nos últimos instantes ali junto com a Receita Federal para poder pegar os louros da operação que nem eles estavam por dentro do negócio. Porque a partir do momento que a pessoa foi presa, não existe sigilo não, ô gênio. E só existe numa ditadura, você prender alguém e não falar quem foi, ué. Mas por que ele não sabe de nada? Porque ele não participou do inquérito, da operação, e basicamente estão falando aí como se eles estivessem lutando contra o crime organizado. Não é bem assim, né? Ou seja, a narrativa está montada. Eles vão ressuscitar a pauta e, quiçá, ressuscitar o que eles queriam fazer lá atrás, mas agora com a desculpa, com o pretexto de combate ao crime organizado. Crime organizado tem pelo menos aí 50 milhões de pessoas submetidas às regras das suas facções aqui no Brasil. E isso é culpa de quem agora, hein? Porque eu não fiz vídeo aqui sobre isso em 2002, quando o Lula assumiu o governo aqui nesse país, não. Quando vazou uma conversa do tesoureiro do PCC, falando que o PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. Aliás, também não fui eu, né, que visitei a favela do Moinho, que a visita ali foi articulada com uma ONG ligada ao PCC. Por esse carinha aqui, ó. Não fui eu que banquei a dama do tráfico, com passagem, diárias, que foi custeado, né, obviamente, pelo Ministério dos Direitos Humanos do Lula. Do Lula. Não fui eu que visitei o Complexo da Maré, que basicamente policiais dizem que você não consegue visitar lá sem ter o aval do tráfico. Não fui eu que fui citado pelo Marcos Valério. Foi o PT, que mostra ali uma suposta ligação entre os dois. E para mim, criminoso tem que se ferrar, e qualquer atitude para poder combater eles é válida, mas para o governo do PT não. Eles se recusam a colocar o PCC e o CV como terroristas. Meus amigos, na época da eleição ainda, o TSE mandou apagar as postagens que relacionavam PT e PCC. Pois é, o que pode é só me associar a crime organizado, né? Aí pode, vai estar liberado, sem nenhum problema. Por que a todo tempo o PT está pedindo para derrubar as minhas redes, agora prisão preventiva, enfim, quer calar toda a oposição? Porque eles sabem que com a internet, essas mentiras, narrativas não colam, simplesmente não colam. Se eles conseguirem me calar, que sou deputado, que tenho, né, imunidade parlamentar, o que ele não vai fazer? Né, com você aí, que é pastor, padre, professor, um cidadão com opinião qualquer. E aí, o que vai acontecer com você? Eles miram em mim,
mas o alvo é você. E graças a Deus que eu meti essa camisa preta, um chinelo e uma calça jeans para poder mostrar o que eles estavam querendo fazer. Porque tá mais do que claro que eles estão um pouco preocupados comigo, com você, em combater crime organizado, em ajudar o Brasil. O que eles querem é projeto de poder. Isso aí tá mais do que provado. Se você não viu isso até agora, o problema não tá comigo, amigo. O problema tá com você. E enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer vídeo sim, com fundo preto, branco, verde, amarelo, roxo, porque eu sei que eles não vão parar. Eles vão continuar até conseguir o que eles querem. Mas a gente não vai facilitar o caminho deles, não. Pois é, realmente essa operação da PF, se foi a mando do Lula, foi um tiro no pé, né? Por quê? Isso já vem acontecendo há muitos anos. Foi igual a questão do INSS, né? Mandaram investigar o INSS para ver se achava alguma coisa para tentar incriminar o Jair Bolsonaro. E aí, para surpresa deles, encontraram corrupção durante os governos passados do Lula até agora. A mesma coisa acontece com essa questão aí da facção criminosa do PCC, né? E a Faria Lima, e os postos de gasolina, e os combustíveis, e mais de 40 bilhões desviados, sonegados, lavagem de dinheiro. Pois é, pessoal, isso não vem acontecendo de agora, não. Isso acontece já há 10, 15, 20 anos no Brasil. Ou seja, quem que é o partido que vem governando esse país desde 2003? Quem que é? Nós sabemos quem está no 5º mandato. Então, antes do senhor Lula, antes da PF, antes da Gestapo ali do Moraes, quiser investigar qualquer coisa nesse país, eles têm que pensar 2 vezes, porque vai acabar dando um tiro no próprio pé deles. Porque realmente, pessoal, o que você for investigar hoje, você vai achar rastros lá atrás, indícios que começaram lá atrás. Isso em qualquer área, porque todo tipo de corrupção assim multibilionária, ela não começa de um mês para o outro, de uma semana para outra, não. Vem de anos e anos e anos. Ou seja, o Brasil vem sendo roubado, surrupiado, não só pela facção criminosa que está nos partidos políticos, né? Para falar assim, não. Vem sendo roubado por várias facções, em vários setores, há muitos anos. E os governos passados petistas fizeram vista grossa a tudo isso. Pessoal, 20 anos de PT, será que já não deu para acabar com essas duas facções, PCC e Comando Vermelho? Não, porque eles não quiseram combater. Quem quis fazer alguma coisa foi o Jair Bolsonaro, mas não deixaram. Ele foi retirado do cargo, isso que aconteceu. E agora tá aí, ó. Agora vão querer investigar tudo isso e vão fazer uma CPI, igual tá acontecendo ali no Senado, a CPI, a CPMI, né? Porque é uma CPI mista entre a Câmara e o Senado, estão fazendo ali em Brasília, para tentar apurar ali os rombos e a fraude, o roubo dos velhinhos, né? Mais um escândalo. O Brasil é o país dos escândalos. Pessoal, olha que absurdo. O advogado do Donald Trump, ele ficou de queixo caído quando ele descobriu algo que para nós brasileiros já é comum, porque nós já estamos acostumados com a bagunça mesmo. Ele descobriu o seguinte, e postou na sua rede social assim, essa última semana. Quer dizer, então, que o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, tem processos dele, de familiares, de conhecidos, na Suprema Corte do país e por isso ele não coloca pedidos de impeachment de ministros que já estão na gaveta dele com a maioria de assinatura para ser votado ali no Senado? Quer dizer que é isso mesmo? Não acredito nisso. Ele ficou embasbacado com isso, por quê? Isso não acontece em lugar nenhum, pessoal. Não pode o presidente de uma casa tão poderosa e que pode impeachment os ministros, não pode ter processos lá no Supremo. O tal do foro privilegiado, né, que faz com que um chantageie o outro, né? Aí ele falou, não acredito nisso. E outra, aí ele postou também, advogado do grupo Trump Media, ele colocou assim, não é possível que o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Hugo Mota, tenha os seus familiares, seus parentes, investigados ali na sua cidade natal, né? PF foi lá, fez investigação, fez uma varredura,
para poder chantageá-lo para ele não colocar pedido de anistia, projeto de anistia para ser votado na Câmara dos Deputados. Ou seja, uma ameaça. Olha, nós estamos investigando aqui seus parentes, nós estamos na nossa cidade natal aqui, então é melhor você não mexer com esse negócio de projeto de anistia, não. Ele falou assim, poxa, eu não acredito que isso acontece no Brasil, porque para ele, americano, isso é um absurdo. Se fosse um país decente, um país sério, isso nunca aconteceria. Na verdade, né, nós sabemos que o Brasil ele não é para amadores, né? Porque se esse país fosse um país de pessoas sérias, nós não teríamos José Dirceu solto, Eduardo Cunha solto, Sérgio Cabral e outros tantos mais aí que estão querendo até voltar à cena do crime, como diz ali o Geraldo Alckmin, né? O Eduardo Cunha de Minas Gerais, ele quer se candidatar, já deixou claro que vai se candidatar para 2026 como deputado federal, quer voltar à Câmara dos Deputados e já fala numa próxima eleição para a presidência da Câmara, ele já fala em se candidatar, porque para quem se lembra aí, para quem tem um pouquinho mais de idade, se lembra que na época que a Dilma foi impeachmentada ali em Brasília, quem era o presidente da casa era ele. E aí, na verdade, houve uma indisposição ali com o Centrão e aí ele colocou o pedido de impeachment ali. Tanto que depois o PT ficou de cara virada para ele, né? Mas depois eles fizeram as pazes, né? Porque eles são assim, eles brigam e depois ficam de boa. Por exemplo, o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes, hora fala bem, hora fala mal do Lula, né? Por exemplo, o Geraldo Alckmin, né? Que estava aí, falou tanto do PT, né? Que eles querem voltar à cena do crime, blá, blá, blá. Foi só o PSDB rachar no meio, né? Aliás, PSDB que sumiu, né? Cadê o José Serra, né? Que foi candidato à presidência durante tantos anos, sumiu. Cadê o Aécio Neves, né? Que é neto de um ex-presidente, na verdade, que não tomou posse, que foi o Tancredo Neves. Onde está o Dória, o João Dória, que também era do PSDB? O Geraldo Alckmin pensou assim, pô, já que o barco afundou do PSDB, virou um outro partido, né? Virou o PSD. Eu vou pular fora aqui e foi para trás do Lula, né? Esses políticos são tudo sem vergonha e cachorro, sabe por quê? Porque se eles tivessem hombridade, se eles tivessem vergonha na cara, eles não mudariam a sua opinião por uma questão de capital político, né? Para poder continuar se elegendo ou se reelegendo. Um grande absurdo. Agora eu quero saber o que vai acontecer para 2026 se o Lula, aliás, se o Lula não, mesmo o Lula se candidatando e mesmo se ganhar, o Geraldo Alckmin não vai ser o vice do Lula. E aí o que o Alckmin vai arrumar? Vai se candidatar para governador de São Paulo? Ou será que o Lula vai arrumar para ele ali uma posição, uma cadeira ali de ministro, alguma coisa desse tipo? É essas coisas que acontecem. O Barroso, por exemplo, né? Tava rolando aí essa história ali em Brasília de que ele iria para uma embaixada ali na Europa, iria deixar o STF, né? Só que aí quando a história estourou aí, todo mundo começou a falar, ele deu uma declaração falando que não pensa isso não e que tá muito bem no STF, né? E para a vaga dele, quem seria o candidato, o primeiro candidato ali do Lula, deveria ser então o senhor Rodrigo Pacheco, né? O Pachecão, aquele que ficou segurando as pontas do governo e dos ministros do Supremo durante tanto tempo ali no Senado Federal, ganharia um prêmio, né? De ir para ministro do Supremo. E outro que surgiu também uma história aí, que é uma história de cair o cabelo do careca, pessoal. Agora você se segure aí, porque essa é braba. Rodando uma história aí, um bate-boca ali em Brasília, nos corredores de Brasília, que senhor ministro, excelentíssimo juiz da Suprema Corte Nacional, Alexandre de Moraes, estaria disposto a reeleger o Lula, fazer de tudo para reeleger o Lula em 2026, que seria então o último mandato do petista, porque depois ele vai ter 85 anos e aí não vai poder mais. Porém, em troca, contudo e entretanto, ele estaria disposto a colocar a sua candidatura para 2030 para presidente da República do Brasil, da Venezuela do Sul. Venezuela do Sul, assim que a gente tem que chamar o Brasil, a Brazuela. Alexandre de Moraes para presidente em 2030. Seria essa história que está correndo ali nos corredores, que ele estaria já costurando alguns acordos, algumas alianças ali em Brasília, e após o quarto mandato de Lula,
ele seria então o pretendente da esquerda, para poder estar governando a Brazuela, Brasil-Venezuela. E aí, pessoal, você pode achar assim, mas que história louca, que história maluca é essa que esse cara tá falando? Pois é, eu também pensei que era uma história maluca quando o Lula estava preso, né? Tava lá na penitenciária, lá em Curitiba, penitenciária não, tava na Polícia Federal em Curitiba, ali recebendo a visita da Gleisi Hoffmann, recebendo a visita da Janja, recebendo a visita do Flávio Dino, né? E alguém falou assim, o Lula vai sair da cadeia, eles vão tirar os processos dele e ele vai ser presidente novamente. Eu também achei uma loucura isso, eu achei uma loucura. Até porque o Bolsonaro, logo em seguida, foi presidente do Brasil. Todo mundo achou um absurdo. Hoje, o que acontece? Temos o Lula presidente, temos o Bolsonaro preso em prisão domiciliar com a tornozeleira no pé. Olha que absurdo. Então, se hoje eu chego aqui e falo para você assim, olha, o Moraes pode estar arquitetando um plano para reeleger o Lula em 2026 e como prêmio disso ele estaria costurando alianças em Brasília para 2030 se lançar para presidente do Brasil. E aí você pode falar assim, mas o risco é muito grande dele deixar o Supremo Tribunal Federal ali, né, abrir mão da Suprema Corte para se candidatar e depois vai que dá errado nas eleições e aí ele vai perder o seu cargo vitalício de juiz da Suprema Corte. É um risco muito grande. Pois é, pessoal, risco para mim e para você, né? Agora, para quem já tem as cartas na mão e na mesa, né, do jogo, aí fica fácil. Imagina você entrar num jogo onde você é o juiz, você é o VAR, sabe o VAR ali que fica controlando a câmera, você é o bandeirinha, mas você também é o técnico do time, você é o presidente do time, a bola também é sua, não acabar o jogo, você leva a bola para casa, você é dono de tudo. Tem como você perder esse jogo? Me responde, tem como perder? Não tem. Então, pessoal, o recado tá dado, eu só posso falar até aqui. Pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui, ó, totalmente gratuito, você vai ficar muito bem informado. Se inscreva nesse canal, dá aquele like. Algumas pessoas falam que clica no botãozinho do like, o botão não funciona. Confira aí se está funcionando. Compartilhe esse vídeo, pessoal, no grupo do WhatsApp, no grupo da família. Sabe por quê? Essa questão aí de envolver o Nicolas Ferreira com o PCC é uma desculpa para a regulamentação das redes sociais. Foi o que o Nicolas acabou de falar aí. Então, enquanto nós ainda temos voz, pega o link desse vídeo, pessoal. Só você clicar aqui embaixo aqui em compartilhar, manda para o grupo da família, manda para todo mundo, porque por enquanto nós ainda temos voz, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.